E aí pessoal, meu nome é Henrique, sou monitor da cadeira de estrutura de dados. Nos últimos vídeos nós falamos sobre lista encadeada, né? Sobre lista simplesmente cadeada e lista duplamente encadeada circular. Agora a gente vai falar de fila, conceito de fila. Essa provavelmente vai ser das aulas mais curtas, porque eu acho que essa é a estrutura mais simples que tem, a fila e a pilha. A pilha vai ser a nossa próxima estrutura, certo? Vamos lá, vou começar. Aqui é o GitHub, né? Aqui na turma de ED, já adicionei aqui a pasta. Aqui tá fila, né? Do inglês aqui, queue. Então, o que é uma estrutura de dados, né? Começar como se fosse a primeira aula, né? Uma estrutura de dados, ela serve para armazenar e operar sobre certos dados, certo? Ela é criada para isso. Então, para que você crie uma estrutura de dados, você tem que implementar um tipo abstrato de dados, um TAD, certo? Onde nós sempre pensamos na eficiência e na complexidade, porque tipo, não vale a pena você fazer, tipo, a primeira ideia que você tiver pode não ser a melhor ideia para resolução do problema, porque ela pode não ser eficiente. Ela pode resolver o problema, mas aqui quando a gente estuda a cadeia de estudo de dados, nós pensamos não só na resolução do problema, pensamos também se essa solução é boa, se ela é eficiente ou se ela tem uma complexidade baixa, certo? É, as principais estruturas que a gente vê na cadeira é lista sequencial, lista encadeada, fila, né, que é essa aula, pilha e árvore, certo? Então, fila, que é uma fila. Assim, para implementar uma fila, né, o que, é que você precisa? Você precisa criar um TAD, né, um tipo abstrato de dado, onde é capaz de armazenar e operar sobre esses dados, certo? Então, uma fila é baseada no conceito do cotidiano, né? Que é da tão cotidiana fila, né? Aquela fila que a gente conhece. Ou seja, uma sequência de elementos onde a inserção ocorre pelo final, né? E a retirada, né? A saída dos elementos dessa fila ocorre pelo início. Então, todos os que entram são, tipo assim, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. É o conceito de first, não lembro, FIFO, né? Isso aqui, FIFO. É, esses conceitos aqui de fila. First in, first FIFO. Peraí. Pronto, FIFO. First in, first out. Então, o primeiro a entrar, o primeiro a sair, certo? Certo? Esse é o conceito. Deixa eu adicionar aqui. Eu não tinha esquecido esse conceito, eu quero deixar aqui. Certo? Vai aparecer aqui depois. Certo? O primeiro a entrar, o primeiro a sair. Então, o que, é que a gente precisa para implementar essa fila, né? A gente vai criar uma classe que armazena essas duas variáveis, né? Que é o last, que é o que vai ser relacionado ao último elemento que a gente vai trabalhar, né? Tipo, vamos trabalhar com esses dois elementos, o primeiro e o último. A gente sempre vai trabalhar com esses dois elementos, certo? É... Então, pensando em qual fila queremos implementar, é... qual fila queremos implementar, a gente vai trabalhar ou com vetor ou com nós, né? A gente vai decidir. Então, para criar. Pronto, essa é a parte de armazenamento, né, desses dados, e essa parte de operações. Então, quais são as operações que a gente vai criar? A gente vai criar o enfileirar, né, que é o enqueue, que é para entrada de dados nessa fila. O desenfileirar, que é o dequeue, que é para remover elementos da fila. Tamanho da fila. Printar esses elementos, ver se a lista tá vazia, se a fila está vazia, né? Essas operações básicas que a gente viu vem trabalhando nas últimas aulas. Certo? Deixa eu só ver aqui. É... Pronto. A gente já tem aqui
essa introdução, né? Então, para implementar a fila, o que, é que a gente vai fazer? Eu vou tentar fazer como se fosse a primeira vez, né? Para pessoas que chegam aqui para ver essa aula específica não sentirem necessidade de ir para as outras aulas. Então, a gente vai criar um arquivo. Isso aqui é um comando para criar um arquivo em branco, né? Vou criar main.cpp, tá ali, ó, que atrás criou. E eu vou criar vou chamar assim, .h qx, criei 2.h, né? Fica só um, né? Tem o mesmo nome. Eu vou só mudar aqui. CPP, deixar o mesmo nome. Tá aqui, ó. Certo? Esses 3 arquivos que a gente vai trabalhar. Então, os arquivos estão aqui no VS Code, né? Deixa eu logo colocar aqui. A gente vai trabalhar com C++. Certo? Essa forma de trabalhar com os arquivos, eu achei bem interessante, porque eu vi essa forma na cadeira de estrutura de dados. E eu achei uma forma bem interessante de trabalhar com essas estruturas e com qualquer coisa assim relacionada à orientação a objetos, esse tipo de coisas. Porque você está dividindo em módulos para tentar deixar mais simples o seu código, né? Você deixa em cada arquivo a coisa específica relacionada a ele, certo? Então, esse arquivo .h ele vai ser... Peraí, deixa eu começar pelo CPP, né? Deixa eu tentar primeiro introduzir o que são esses arquivos. Tipo, o arquivo CPP ele é o arquivo de implementação, certo? E o arquivo .h é o arquivo de cabeçalho. Esse arquivo de implementação ele vai ter toda a implementação, todo o código bruto que a gente vai colocar. Enquanto que esse arquivo cp.h vai ser o nosso arquivo de definição. Nós vamos fazer um define aqui e colocar o nome do arquivo, que geralmente a gente coloca o mesmo nome do arquivo, né? O mesmo nome que tem aqui no arquivo, certo? Mas não precisa ser exatamente o mesmo, mas a gente cria um nome parecido, né? Relacionado a isso. Então tudo que a gente for definir, tudo que a gente for trabalhar, a gente vai colocar aqui nesse arquivo de cabeçalho. Ele serve como se fosse uma espécie de interface, onde nós dizemos o que existe, todas as funções e variáveis que existem, e para serem definidas, né? Porém, essas definições não podem ser definidas mais de uma vez. Ocorre sempre se você tentar definir mais de uma vez, vai dar um erro de múltiplas definições. Tipo, se eu tentar fazer aqui um struct node, aí essa estrutura eu vou colocar aqui o int x, int y, deixa eu mudar o nome. Tipo um ponto, né? Um ponto é definido por 2 variáveis, né? X e y, né? No forma cartesiano. Então esse arquivo foi definido com esse nome, né? Então eu posso incluir ele aqui. Inclui. Coloca aspas e eu vou incluir que x. Estranho esse arquivo aqui. Ainda está como se estivesse aqui, né? Deixa eu ver. Não sei. Pronto, ele criou aqui, então se eu tentar fazer procurar, né, por aquele nome, ele vai existir, né? Porque foi definido aqui, certo? E se eu criar tipo um ponto P,
eu tenho acesso às coisas que estão dentro desse ponto, certo? XY. Porém, esse arquivo de definição, ele não... Se eu incluir mais de uma vez, tipo, se eu estiver trabalhando, se eu incluir ele aqui, ou tipo em outro arquivo .h, porque a gente pode criar vários arquivos .h. Quando a gente trabalha com PO, né, a orientação a objetos, eu posso criar uma classe pessoa e uma classe, sei lá, produto, né? Aí nesses dois eu vou incluir uma outra classe, alguma outra classe, a gente inclui pelo .h. Aí se eu incluir nesses dois, dessa forma que está aqui, vai dar problema, porque vai ser definido duas vezes. Então vai dizer lá que existem duas definições para ponto, né? Para esse arquivo aqui. Então daria o erro de múltiplas definições. Então para corrigir esse erro, a gente faz esse seguinte comando, né? A gente vai fazer uma condição, né? A gente vai fazer uma espécie de condição, if, em, deve, que é tipo assim, se não foi definido isso aqui, né? Se isso não foi definido, então defina. Aí todo quando ele define, né? Ou todo quando você faz esse if, você tem que fazer um end, né? Então isso basicamente resolve o nosso problema de múltiplas definições. Deixa eu voltar aqui. Então, e o que seria esse cabeçalho, né? Esse cabeçalho é basicamente quando a gente imagina só na main, né? Quando a gente trabalhava só na main. Se a gente fizesse tipo um int x, esse int x, ele é uma definição, a gente está definindo essa variável, certo? E quando a gente pega essa definição e atribui alguma coisa, seria a nossa implementação, né? Então, basicamente, o arquivo.h é um arquivo de definição e um arquivo de implementação 1 seria isso aqui, né? Então, esse cabeçalho ele vai definir tudo que vamos trabalhar, certo? E aqui nós vamos basicamente implementar, né? O que foi criado aqui. Então deixa eu apagar isso aqui. Pronto, isso aqui está pronto, né? Estou pensando aqui se eu falo logo o conceito. Não, eu falo logo o conceito de fila, sabe? O que é uma fila, né? Basicamente, todo mundo meio que já pegou uma fila, né? Digamos que tem aqui um banco, né? Banco. Aí chega uma pessoa para fazer alguma coisa no banco. Chega outra pessoa. É toda vida, chega uma pessoa e vai ficando na fila, né? Você nunca chegou lá no banco e tem lá tá no número 300 e você chega lá, é o 17, sei lá. Tô brincando, sei lá, 200 e alguma coisa. Então toda vida que chega uma pessoa, a pessoa fica aqui no final. E essa pessoa aqui, se ela já fez o que ela tem que fazer, ela sai, né? Ela vai lá, sai da fila e as outras pessoas vão tomar o lugar, né? Vão pulando, né? As posições. Então esse é o conceito da fila, né? E vai trabalhar com esse conceito de FIFO, né? É o first in, né? First out. Então o primeiro a entrar, o primeiro a sair. E como é que a gente vai implementar essa fila? Como a gente vai implementar essa fila? Poderia ter duas formas. A gente poderia criar um vetor. Só que... Deixa eu criar. Aqui tá bem feio esse vetor. Digamos que vai entrar uma pessoa na fila, né? Eu colocar essa pessoa aqui. Aí eu vou adicionando pessoas. A pessoa vai entrando na fila, então vai colocando nas posições do vetor. O problema é que se eu tirar essa pessoa aqui, o que, é que eu teria que fazer? Eu teria que pegar todas essas outras pessoas e andar uma casa para lá. Isso é problemático, né? Fora que o vetor ele tem um conceito de pegar um espaço de memória, né? Em sequência. Então, se for uma fila muito grande,
tipo a fila aí do pessoal para pegar o auxílio, né? O auxílio emergencial. Fila gigante aí não daria, né? A memória não poderia não suportar. Então, outra forma de fazer, que a gente viu usando listas encadeadas, aí assim, aplicando lista encadeada, né? É criar nós e a partir desses nós fazer um encadeamento deles, né? Tipo, esse aqui foi o primeiro a entrar, né? Ele é criado. Aí vai entrar mais um, ele é criado. Vai entrar mais um, cria um nó, e assim vai, até encerrar. Então, quando você vai adicionando pessoas, você vai criando uma fila. E para remover, você basicamente vai no último e tira ele, certo? Então, esse é mais ou menos o que a gente vai trabalhar aqui com fila. Eu criei aqui mais ou menos um esquema. A gente vai trabalhar com aqueles ponteiros, né? Eu não tinha dito o que era o tipo, estava tentando esconder qual era o tipo, mas são ponteiros que apontam para nós, certo? A gente vai ter esses nós que vão armazenar uma lista simplesmente cadeada. Aí esses nós vão apontar para o primeiro e para o último elemento da fila e vai ficar assim, certo? Vai formando essa estrutura aqui. E aí a gente vai trabalhar usando isso, criando uma lista simplesmente cadeada. Esses first e last não vai ter todo aquele trabalho que a gente tinha, não vai ter todo aquele problema de se eu tenho aqui o primeiro, eu teria que andar para saber quem é o último. Não, porque tipo, a gente vai criar dois ponteiros e esses ponteiros, com o passar do tempo, quando a gente vai adicionando elementos na fila, a gente vai basicamente já mexendo esse último aqui, porque esse primeiro a gente vai deixando, né? Quando a gente for deletar, tipo, vai sair uma pessoa da fila, a gente só moveria, só pegaria esse aqui. Peraí, que eu não tô no canto certo. Eu só pegaria esse aqui, esse elemento, esse ponteiro, né? Apontaria para esse e cadê a caixinha daqui? Eu vou aqui. Aí eu apagaria. Aí eu apagaria este ponteiro aqui, esse nó, né? Então a remoção seria nesse formato. Eu ando e apago. Então basicamente eu teria que ter um ponteiro para cá, né? Faria um ponteiro para cá, andaria e apagaria. E para adicionar, eu coloco um novo aqui, coloco para apontar. Basicamente pego esse aqui e aponto para o próximo, né? Para cá. Então, é basicamente isso que nós faremos, esse formato. Então é bem simples, né? Com lista encadeada dá mais trabalho. Aqui, como a gente tem esses dois ponteiros, a gente basicamente vai fazer só algumas operações. Pronto, a gente já criou aqui, né? Os arquivos já estão criados, então a gente vai criar uma estrutura, né? Struct node. Eu vou colocar assim, né? Só a estrutura vai ser nomeada aqui, eu estou dizendo, eu tenho uma estrutura que tem esse nome. Aí no arquivo de implementação eu vou lá e coloco node para a implementação dessa estrutura, né? Eu basicamente vou colocar o next, né? O ponteiro de novo, node next, que é o próximo, né? A gente tinha visto esse lista encadeada. Vai ser um ponteiro de nó, que é um ponteiro que vai apontar para a própria estrutura, né? Porque existe a estrutura em si e um ponteiro que pode apontar para esse. Tipo, existe o inteiro e existe o ponteiro que aponta para o inteiro, certo? E o valor que esse vai guardar. Vou guardar tipo inteiro, né? Int. Certo? Então o valor que vai ser guardado e a ponteiro para o próximo. Esse aqui é o valor. Então toda vez que a gente criar uma estrutura nó, ele vai ser nesse formato aqui, né? Essa estrutura vai ser basicamente ficou esse bichinho na frente, né? Aqui. Basicamente, quando a gente cria um nó, essa caixinha é a abstração, né, do que seria essa estrutura. A caixinha
em si seria tudo, né? Todo esse conceito, todo o nó em si. E esse nó, você tem o valor que você pode adicionar aqui e tem um ponteiro para o próximo, né? Geralmente eu deveria ter feito sempre isso aqui, né? Porque não são dois ponteiros, apenas um ponteiro. Geralmente a gente usa abstração desse jeito. Seria sem... Ah, tá querendo chover de novo. Sem isso aqui. Geralmente no livro é assim. Eu tinha perdido um vídeo porque tava chovendo muito forte, aí começa a chover de novo. Certo? Vai ser mais ou menos assim. Eu espero que não chova tão forte quanto choveu da última vez, porque senão eu vou perder o vídeo de novo, né? Eu tinha falado basicamente isso aqui, né? Até chegado por aqui, começou a chover de novo. Esse aqui tá dando erro, sempre tá dando erro nessa parte aqui, não sei porquê. Mas tipo, isso tá certo. Fica dizendo como se não existisse isso aí. Como se ele não reconhecesse, mas tipo, se eu colocar aqui, ó, include, ou if, ndef, tá, ele mesmo diz, ó, vai adicionar, mas não adiciona. Ele adiciona, mas fica como se desse problema, né? Estrutura de nó. Certo? E agora a gente vai trabalhar com a classe. A classe que a gente vai trabalhar, que eu vou chamar de Q. Certo? Então, a classe, o conceito de classe, né, que vem da orientação a objetos, não que viria da orientação a objetos, mas eu acho que vem do conceito de orientação a objetos, que a classe, ela tem, diferente da estrutura, que só carrega elementos, né, só carrega variáveis. Na classe você pode colocar tanto variáveis quanto funções. E quando a gente trabalha com PO, nesse conceito de orientação a objetos, nós não chamamos de variáveis nem de funções, a gente chama de elementos e métodos. Elementos não, atributos e métodos. Além disso, além dessa chamar de forma diferente, né? Só chamar de forma diferente você pode dizer, ah, não. Para mim tanto faz, né? A forma de chamar. Mas nesse conceito de classe, ele trabalha com a proteção desses métodos ou atributos, certo? Tipo, existem os públicos, os privados e os protected, que é quando você vai trabalhar com um conceito mais avançado de orientação a objetos. Mas é basicamente esses dois, públicos e privados. O que eu colocar público, eu posso acessar, né, a partir de um elemento daqui dessa classe. Tipo, o que nós vamos criar aqui como privado, como público, seriam os métodos, né? A gente colocaria os métodos aqui. Eu vou colocar nesse formato aqui. Aqui eu vou colocar o construtor. Aqui eu vou colocar os métodos. E aqui os atributos. No C++ tem essa facilidade de fazer desse formato. Então, eu vou falar ainda um pouco mais dessa parte de privado e público, mas aqui em público eu vou criar os construtores, né? Porque nesse conceito de classe existe o construtor, que é o método, a função que vai criar os elementos. Esse conceito de orientação a objetos é porque existe o conceito e existe o objeto. Existe o conceito de carro e existe vários carros que existem no meio do mundo, né? Então existe carros individuais, que são os objetos, e existe o conceito maior, que é o conceito de carro, né? No carro ele tem os atributos dele seriam tipo cor, nome, né, marca, esse tipo de coisa, e os objetos seriam as operações, né? É como se fosse aquele conceito de estrutura de dados, né? Armazenar e operar, né? O conceito de operações, que seriam os métodos. A operação é tipo, você pode acelerar, pode frear, esse tipo de coisa, certo? Mas isso é de orientação a objetos, vamos focar aqui em estrutura de dados.
O construtor geralmente não, sempre tem o mesmo nome da sua classe e ele fica nesse formato. O destrutor você coloca esse símbolo do tio, né? Coloca o nome da classe. Então isso aqui é a função construtora e essa é a função destrutora. Ela não tem tipo, né? Tipo de retorno, ela é só, não precisa de tipo. Esse é o construtor e esse é o destrutor. Destrutor, certo? Os atributos que eu tinha dito que a gente vai criar é aquele o first e o last, né? Vai ser do tipo node, né? Vai ser um ponteiro first node last, certo? Aqui quando a gente está criando a classe, nós podemos já dar um valor inicial para isso aqui, tipo dizer que é nulo. Mas esse conceito de nulo aqui ele vem carregado a partir dessa biblioteca aqui, dessa biblioteca que foi carregada. Eu posso criar aqui um tipo nulo sem problema. Aqui está dizendo que existe, né? Porém aqui, ó, quando eu coloquei nulo, está dizendo que não existe, está dando problema, certo? Isso aqui ocorre por causa do que você não pegou aquela biblioteca. Então às vezes é interessante você usar esse null.tr, né? Que é o ponteiro nulo daquela o mais básico do C++, né? O cachorro tá latindo. Pronto, a gente pode colocar assim. Sempre tem alguma coisa para atrapalhar, né? Cachorro latindo. Vamos ver. Pronto, aqui são os atributos que a gente vai trabalhar. Esses dois atributos aqui são ponteiros e os métodos, né? Quais são os métodos que a gente vai criar? Vou fazer o void exempt, né? Verificar se está vazio. Eu vou colocar os comentários depois porque eu vou querer copiar aqui, porque vai ficar bem mais simples. Fica mais fácil para mim, né? Vai ter o void. Espera aí. Pronto. A televisão estava alta aqui. O método empilhar, né? Que é o adicionar em queue. O void the queue, que é o remover. Eu vou colocar os comentários depois, porque eu vou querer copiar aqui logo. Fica mais fácil para mim. Tem um void print. Eu vou fazer um size para retornar, né, o tamanho size. Como eu fiz na aula anterior, eu vou querer colocar aqui um size para toda vez que eu for adicionar um elemento, eu vou só incrementando essa variável para que eu não tenha que percorrer toda a lista para verificar o tamanho, porque isso daria mais trabalho, né? Tipo, em vez de toda vez quando eu adicionar um elemento, toda vez que eu adicionar um elemento, eu vou incrementando isso, então toda vida vou ter o size atualizado, certo? Então toda vez que eu for adicionar um elemento, eu aumento o size, toda vez quando eu for remover um elemento, eu diminuo o size. Porque senão, digamos que eu tenho uma fila de 1000 pessoas, de 1000 elementos. Se eu fosse ver o tamanho, eu teria que percorrer todos esses 1000 elementos fazendo a conta, né? E isso seria ODM, né? O conceito de complexidade. Outras funções que eu tinha colocado é verificar se está vazia, adicionar, remover, printar, ver o tamanho. Deixa eu voltar aqui e ver aqui. O ponto H também é interessante porque você pode ver tudo que você implementou, né? Tipo, eu tinha implementado essa lista aqui, a lista encadeada, e eu posso verificar essas coisas aqui, né? Não é interessante ter o at na fila, ter um elemento, né, nesse formato. É estranho até pensar dessa forma, usando fila. Na fila só é interessante o primeiro e o último, os que estão no meio não é interessante
saber. Remover o último já tem. Então basicamente essas funções. Até vai ser bem simples na verdade. Então eu vou copiar aqui porque a gente vai implementar essas funções. Eu já copiei, então vou colocar os comentários logo. Isso aqui vai... isso aqui é void. Eu errei. Deixa eu copiar de novo. Void. É bool, né? Eu quero que diga se é verdadeiro ou falso, se tá vazio ou não. Booleano. Copiar. Pronto. Retorno se a lista está vazia. Isso aqui vai adicionar, enfileirar um elemento, que é basicamente adicionar. Isso aqui vai desenfileirar, remover, né? Elemento. Este aqui vai printar os elementos. E isso aqui vai retornar na tamanho da fila, certo? Eu acho que era interessante falar um negócio antes, mas deixa. Pronto, digamos que já está ok aqui, né? Como eu... O que é que tá dando esse erro aqui? Ponto e vírgula. Eu coloquei isso aqui. Como eu já incluí o ponto H, né? Aqui nesse arquivo struct ele... Não, vamos deixar tipo, digamos que só existe esse ponto H. Eu já criei o ponto H e agora eu vou começar a implementar o ponto CPP, né? O arquivo de implementação. Como eu estou incluindo esse arquivo .h, eu já posso criar um tipo, né? Aquele kiwi que tinha lá, eu posso criar. Tipo o quê? Tipo F, né? Fila. Eu posso fazer um node, né? Aquele node. Vou chamar de N. Certo? A partir disso eu posso pegar F, ponto. Eu já tenho acesso a todas as funções que eu criei. Mas se você olhar aqui, não tem os atributos, né? Aquelas variáveis que eu criei aqui, né? Se eu trocar aqui para public, e eu vim aqui no ponto f ponto, eu tenho acesso às variáveis, tá vendo? First, last, size. Mas eu quero deixar isso protegido, porque às vezes se eu deixar que o usuário tenha acesso a essas variáveis, ele pode acabar estragando alguma das funções que eu estou trabalhando. Eu quero deixar o mais restrito possível. Ele só tem acesso às funções, não tem acesso ao que está por baixo, né? Certo? Dessa forma também o N ponto tem acesso aos... Tem acesso. Cadê? Porque tipo no arquivo de implementação tem que incluir também o ponto H, que X, que é tipo as coisas que eu vou implementar aqui é referente ao que? Ao kiwi ponto H. Eu acho que aparece agora. Não aparece por isso, ó, porque eu estou protegendo os dados também, né, nesse formato da definição, porque aqui eu só estou dizendo que existe um struct. Colocando o arquivo aqui na implementação, estou protegendo o meu código. Eu estou impedindo que as pessoas vejam como eu implementei. Eu só estou dizendo, isso aqui funciona. Estou dizendo, isso aqui funciona. E existem essas funções aqui. Mas tipo, eu não estou dizendo para elas como essas funções funcionam. Então, se eu tivesse deixado escrito isso aqui, eu teria acesso àquelas variáveis, né? Mas dessa forma aqui está meio que protegido também o nosso nó, certo? Então, como vocês viram, eu posso já fazer essas funções, né?
Porém, como eu não implementei as funções, eu só disse que elas existem, está dizendo existem tais funções. Se eu tentar executar uma função dessa, vai dizer que o arquivo não existe, né? Tipo, ou vai dizer que a função não foi definida, algo assim. Deixa eu abrir aqui o terminal. Como você compila, né? Deixa eu tentar logo introduzir isso para depois só implantar. Fazer logo todas essas introduções. Como é que você compila pelo terminal? Você faz um G++, né, que é do C++, coloca main.cpp, né? Coloca todos os arquivos CPPs aqui. Coloca o px kiwi.cpp -o e vai se transformar isso num arquivo, sei lá, executável. Não executável, né? Tipo, exe, né? Arquivo exe, que é para executar nosso código, né? É basicamente esse comando aqui que a gente vai colocar aqui. Deixa eu só ver um negócio. Tá tudo aqui. Os arquivos estão aqui. Olá. Vou tentar executar e vai dizer que deu erro, né? Deixa eu ver, não sei por que tá dando aquele erro aqui no relacionado a isso aqui. Defender blend. Indie if. Olha, sacra só aí. Eu tirou os erros. Tá vendo? Tu tá fazendo coisa em outra linguagem e quando eu volto pra cá fica meio maluco, né? Aqui, ó. Tá dizendo que a função size, né? Que eu acho que é a que eu tô tentando usar, né? Não. Não. Qual o problema? Erro. Retorno o tamanho da fila. Que tipo, aqui ele aceita como se existisse essa função lá dentro, porém ele não acha essa função definida lá. Tipo, ele está dizendo assim, ó, tem uma função que retorna inteiro, que é tipo, era para ter uma função que retorna inteiro, que é nesse formato, né, que pertence à classe tal, tem esse nome, porém ela não está definida. Tipo, é mais ou menos isso que o erro está dizendo, certo? Então a gente tem que definir as funções, os métodos dessa classe agora. Então, um construtor, destrutor, certo? No construtor, nós vamos fazer como é que a gente trabalha, né? Eu não disse que o construtor é o mesmo nome da classe, né? Então, eu vou copiar aqui o nome. Como é que a gente faz? A gente está dizendo assim, basicamente. Existe uma classe que tem esse nome e dentro dessa classe tem uma função tal. Então, e tem que colocar assim, né? Vamos implementar alguma coisa. Então, tem uma classe com esse nome e um método dentro dessa classe que tem esse nome, certo? Então, basicamente é isso. Construtor, todas as funções são postas desse jeito. Então, existe um método que tem esse nome e dentro dele tem uma classe que tem esse nome. E esse é o destrutor, né? Vou colocar aqui embaixo. Aqui. Quando a gente for fazer as outras funções, eu apaguei, né? Eu tinha feito isso para facilitar a minha vida, mas acabei voltando ao mesmo problema. Métodos. Aqui é o verificar. Não, vou deixar assim. Os métodos, né? Os métodos que a gente vai criar aqui são esses, certo? Isso aqui retorna tamanho da lista, certo? O problema é que eu queria deixar isso aqui. Mas acho que dá certo, né? De qualquer jeito. É interessante colocar os comentários antes das funções por causa disso aqui, que eu vou explicar daqui a pouco. Que eu vou mostrar, né?
Eu já salvei aqui, eu acho que já dá para mostrar. Eu posso colocar aqui F ponto. Se eu colocar aqui esse kill, né? Ele tá destrutor, que é o comentário que eu coloquei lá. Aqui não tem nada, né? Isent. Acho que tem que salvar de novo. Mas é basicamente o comentário que você colocar antes vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui como se fosse uma espécie de comentário. Eu sei que isso é só em alguns IDEs, né? Essas interfaces que ajudam a programar. Mas é interessante, né? O usuário ter acesso a essas coisas. Tipo, você pode criar um método aqui que o nome não é fácil para não é não é direto, né? Deixa. É basicamente assim, o formato que eu indico, né? É, o interessante do VS Code é que ele tem essa facilidade aqui, né? Você apagar, colocar os bichinhos e tudo mais desse formato. Como eu tinha mostrado naquele erro aqui, ele está dizendo que não existe uma função desse tipo, né? Então, como todas essas funções pertencem à classe Kiwi, né? Eu tenho que sempre colocar aqui dizer que existe uma função que retorna tal coisa, pertence à classe tal e a função é essa, certo? Então, em todas as classes que a gente for fazer, nós temos que colocar isso aqui. O que acontece se eu não colocar? Se eu não colocar, ele vai basicamente não... Tipo, eu não disse que tinha uma variável last, né? Variável last. Esse last é um ponteiro, então eu posso ver o next, o value dele, né? Porém, se eu vim aqui, um aqui não tem, aqui também, ó. Aqui se eu colocar last, aparece. Mas se eu não colocar de qual classe, eu não tenho acesso aos atributos daquela classe, certo? Então, fazendo isso aqui, eu tenho acesso aos atributos da classe. Certo? Então, todas as classes estão com os atributos, então é só implementar agora, né? Basicamente, só implementar. Outro comentário que eu vou falar é sobre o construtor e destrutor. Para que serve o construtor e o destrutor? No construtor eu vou incluir aqui o include string para mim poder fazer prints, né? O cout in, né? Eu vou fazer aqui, ó, cout std, né? Cout para printar e criar, certo? Tá vendo? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho, limpar. Se eu tentar executar aqui, só do jeito que tá aqui já tá tudo ok, né? Size. Deixa eu executar por aqui. Esse aqui tá em outra parte, né? Acho que fica melhor. Executar aqui fica mais fácil de ver. Dizer o que está dando ainda aqui no size, né? Deixa eu só ver se tem algum problema aqui. Não tá tendo problema. Público. Create, né? A classe está criada aqui. Deixa eu ver de novo. Deixa eu aumentar para poder ver melhor.
Ali é como se estivesse dando conflito com os nomes de uma classe e de um método, mas não era para dar conflito, nunca deu conflito. Size igual a zero, que é um método estranho. Quando a gente implementar o resto das coisas, é que eu queria mostrar assim, antes de implementar algumas coisas. Atitude de curiosidade, né? Mas está não está tão legal. Mas vou logo implementar, depois a gente vê. Se der algum problema no final, a gente vê. Deixa eu colocar aqui no return. Um problema que a gente via é que dava o warning, né? Dizendo o problema que tipo, a função tem um retorno, mas não retorna nada. É só colocar isso aqui para prevenir uns erros. Tem mais algum? Estranho, agora eu fiquei encabulado com isso aqui. Era pra tá tudo ok. Vocês verem, aqui tinha um warning dizendo que tinha uma função, que tinha um retorno, mas não tinha retorno. Aqui não tem mais. Qual o problema disso aqui? Esqueci. Eu não coloquei, deixa eu só ver aqui. Aqui ó, que foi criado, tá tudo ok. Estranho. Eu não sei que maluco é esse, deixa eu comentar aqui. Eu estou fazendo com que a aula fique mais ou menos no tamanho normal, né? Acho que é quase impossível fugir daquele tamanho. Tá dizendo que tem um. Ele achou isso aqui que não bate. Estranho. Eu vou continuar. Vamos começar a implementar logo. Deixar essas informações para depois, mas tipo, basicamente o que eu queria falar nessa parte aqui, né, voltando, é que tipo, o construtor nós vamos alocar tudo que tiver que ser alocado, né, se tiver que ser alocado. Peraí, deixa eu ajeitar aqui a cadeira. Ah, desculpa. Pronto. No construtor, geralmente a gente aloca o que tiver que ser alocado, é tudo que é inicializar. No construtor, a gente inicializa o que tiver que ser inicializado. A gente poderia colocar no construtor isso aqui, esses valores aqui. Dizer que o first e o last é igual a ponteiro nulo e que o size é igual a zero. Então eu poderia deixar sem isso aqui, basicamente fazer isso aqui, construtor. Eu vou deixar ainda isso aqui, né, para printar, né, para aparecer lá no terminal quando você for executar. Então é basicamente dizer que o last é igual ao first, que é igual ao ponteiro nulo, e dizer que o size é igual a zero. Então o construtor, se tivesse que alocar, porque tipo na outra, na lista encadeada, ele não funciona, não dá certo assim. Ah, coloquei igual, não é só igual. Eu estaria tipo meio que verificando. Tô dizendo que esse é igual a esse, que é igual a esse. Então os dois vão receber o ponteiro nulo, né? Tá com problema nesse size. A expressão deve ser
Modificável. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Ah, tá dizendo que o size não existe, né? Eu sempre crio um size e agora não quer funcionar por algum motivo aleatório. Talvez eu não esteja vendo alguma coisa. Mas basicamente aqui vai mostrar o... Criou, né? Vocês verem aqui, criou o exe, né? Esse arquivo aqui. Eu posso ponto barra executar esse exe. Aqui, ó. A lista foi criada. Foi a única operação que a gente colocou na lista, né? E foi criar a lista. Então a lista vai ser criada. Eu vou copiar isso aqui, colocar no destrutor também. O destrutor só vai fazer isso aqui por enquanto. Kill destruído. Certo? Se eu executar aqui, compilar de novo, né? Eu vou colocar assim. E ponto barra exe. Aí tipo ele compila e executa ao mesmo tempo. Aqui ó, a lista foi criada e destruída. Era essa meio que curiosidade que eu queria mostrar, né? Aqui eu criei a lista, porém eu não coloquei em nenhum canto a função de destruir a lista, né? Eu não coloquei um f ponto... size não. F ponto isso aqui, né? Eu não coloquei isso aqui para dizer que a lista era para destruir a lista. Porque basicamente quando encerra, ele sempre vai verificar, sempre vai chamar o destrutor quando encerra a classe, certo? Então, toda vida quando ele encerra aqui, né? Encerra o código, ele chama o destrutor. Então, o que você... Geralmente a gente aloca coisas no construtor e desaloca no destrutor. Para que você, o usuário, não tenha que se preocupar em desalocar alguma coisa, certo? Vamos lá. Eu vou pensar depois o que é para fazer no destrutor. Basicamente o destrutor tem que deletar tudo, né? Tem que deletar todos os elementos da lista, né? Mas vamos deixar por último ele aqui. Então aqui no construtor nós definimos aqui o last first, né? Dizendo que os dois estão apontando para o nulo. É basicamente pegar os dois ponteiros, né? O nulo a gente define mais como se fosse a representação gráfica, seria isso, né? Então é basicamente apontar os dois ponteiros para lá. Inicialmente é assim. Quando a gente cria, coloca o primeiro elemento apontando para o nulo, né? O primeiro elemento, e o next é o nulo. A gente tem que colocar os dois aqui, os dois ponteiros aqui, apontando para cá, certo? Então inicialmente começa assim, depois quando a gente adicionar elementos, então estaria nesse formato aqui, colocando dessa forma. Então tá lá, tá, os dois são nulos, né? Então adicionar elemento aqui no enfileirado. Como é que a gente adicionaria um elemento? A gente tem que criar, alocar dinamicamente um nó. Então a gente tem que fazer um node novo é igual a new node. Então é basicamente criar um novo nó, criar um novo nó. É um ponteiro aqui, a gente cria um ponteiro que aponta para um novo nó que a gente alocou. A gente aloca esse nó, cria na memória, reserva na memória um tamanho de um nó, né? E coloca um ponteiro para ele, o nome tal, certo? Então vai ter um ponteiro. Basicamente era aquela outra operação que eu tinha criado, né? Criar aqui o... Cadê? Não quer riscar mais não. Ah, mudei. Não sei por que mudou. Basicamente é criar uma caixinha. E tem essa propriedade aqui, né?
criou a caixinha, basicamente, criou a caixa. Eu criei a caixa. Uma coisa que eu esqueci é de, tipo, pra mim enfileirar, eu tenho que enfileirar alguma coisa, né? Int, que tem um certo valor, né? Tô todo bugado. Tá aqui, ó. Eu vou enfileirar um elemento que, tipo, eu tô enfileirando, tipo, inteiros, né? Então vou enfileirar com um valor tal, né? Tem um certo valor. Então aqui já está dizendo que está diferente do formato que era para estar lá, então você coloca aqui um int que vai sumir, né? Aí. Então basicamente eu crio um novo nó, vou atribuir um valor a ele, né? Crio um nó, atribuo um valor a ele e eu tenho que apontar os ponteiros para cá, né? Existem dois casos, né? Existe o caso de já estar vazio, né? Estar nesse formato vazio, e no caso de já poder já ter algum elemento, né? Pode já ter um elemento. Eu troquei a ordem aqui, eu comecei logo pelo enfileirar, mas o que é interessante é fazer aqui o exempt, né? Verificar se está vazio. Basicamente verificar se o last é igual ao first, né? Igual, tipo, se estiver vazio, o last é igual ao first, que é igual a um ponteiro nulo, né? E first. Tipo, se o last for igual ao first e o first for nulo, né? Então quer dizer que os dois são nulos. Então se tudo tiver nulo, se os dois forem nulos, então basicamente a lista está vazia, né? Então vai retornar true, né? Nesse caso. Então o caso inicial eu vou deixar assim por enquanto. Se eu pegar aqui deixa eu usar aquele lá. Name space std. Vocês têm que colocar vivo, tem. Então você colocar aqui std ou cout, né? Vazia. Vai dizer se está vazio ou não. Que eu vou colocar f.exempt, né? Essa função já foi definida lá, né? Então basicamente vai retornar. Tá vazio ou não? Deixa eu colocar uma coisa aqui. Falta o ponto e vírgula. Vírgula não, barra n. Pra quebrar a linha, né? Então aqui, ó, tá vazia. 1 quer dizer que é verdade, né? True e 0 é falso. Então a lista inicialmente está vazia, então quer dizer que isso aqui está certo, né? Então antes de eu fazer isso aqui, no caso eu sempre criaria um nó, né? Se tiver vazio ou não, sempre vou criar um nó. Então isso aí tá ok. Pego o novo. Para mim acessar, tipo, acessar a partir de um ponteiro eu coloco uma setinha, acessar a partir de um elemento, né? Se eu criasse sem isso aqui, eu acessaria com ponto, mas como eu estou criando um ponteiro, eu tenho que acessar por seta. Então quer dizer que o valor vai ser igual ao ok, né? Esse valor de passei aqui no parâmetro, certo? Esse aqui já está ok. Só quebrei um pouco a ordem aqui, né? Espero que não tenha dificultado para a cabeça de vocês. Pronto, isso aqui seria o básico, né? Eu sempre vou criar uma fila, daí criar a fila. Agora eu vou verificar. Atribuo o valor. Agora eu vou verificar if se não tiver vazia, is empty, né? Se não tiver vazia,
Sem isso aqui seria se estiver vazia. Se estiver vazia, eu vou fazer desse jeito aqui. Se a lista estiver vazia, eu faço uma coisa. Se não, eu faço outra. Se for a primeira adição que eu for fazer, então o que é que eu faço? Eu pego o first, né? O first, esse ponteiro vai apontar para o novo, certo? E o last também vai apontar para o novo, certo? Como eu tinha feito lá no desenho, né? Os dois vão apontar para esse novo ponteiro. Se eu for adicionar mais um, vai ficar mais ou menos nesse formato aqui, ó. Se eu adicionar mais um, né? Digamos que já tinha um lá. Os dois pontos, o first está aqui, certo? Eu adicionei um novo aqui. Aí eu tenho que pegar o last e colocar aqui, certo? Então, se a lista não estiver vazia, eu não preciso, esse first já foi definido, né? Então não preciso definir ele de novo, eu só pego o last é igual a novo. Então é basicamente isso aqui. Ah, tem duas funções que estão faltando. É tipo a função que diz quem é que vai ser o primeiro, quem é que vai ser o... Basicamente isso aqui, ó, vai retornar quem é o primeiro e quem é o último elemento da fila. Que vai retornar int, né, as duas. Head, que é basicamente dizer quem é a cabeça da fila, quem é o primeiro da fila. E o int tail, que é o rabo da fila, né, que é o último. Retorna o último elemento. Retorna o primeiro. Certo? Head tail. Deixa eu copiar aqui e colocar lá no final. Eu vou colocar logo aqui. Antes. Para facilitar um pouco, será? Coloca aqui. X. Eu sinto que eu meio que quebro a linha de raciocínio. Eu acho que eu posso confundir algumas pessoas. Mas vamos lá, né? Copiar isso aqui. Existe uma função que está dentro dessa classe que tem esse nome, certo? O head é basicamente fazer um retorno do first ponto value, basicamente retornar o valor desse aqui, né? E é interessante fazer esse head só se tiver elemento, né? Se a lista não estiver vazia, né? Se não estiver vazia, eu faço isso, né? Else, se estiver vazia, né? Agora o else, eu vou printar std cout lista vazia. Certo? Só printar aqui que a lista está vazia. Então eu já tenho acesso, eu posso fazer o f.head, né? Já foi criado. Então se eu tentar compilar, executar isso aqui, abrir aqui o captura de tela. Cancelar. Tá aqui, ó. A lista está vazia, porque a lista realmente está vazia. Vamos testar o enqueue, né? Vamos adicionar o número 1. Vamos enfileirar alguns elementos, né? 1, 2, 3. Vou colocar em ordem não. 5, 4, menos 1. Vamos lá. Esse aqui é o warning que eu tinha dito, né? Tá dizendo que o tail é inteiro e não tá retornando nada. Deixa eu fazer logo o tail. É basicamente isso aqui, né? Só que em vez de retornar o first, vai retornar o last.
certo? Retorna o último. Agora não vai dar mais o warning. Deu de novo, olha aí. Ah, é porque aqui não retorna nada, né? Eu vou ter que fazer um ajuste aqui mais tarde. É porque não tinha um retorno no caso do else, né? Tipo, só retorna se a lista não estiver vazia. Pronto. Aqui a lista está vazia, né? Antes de eu adicionar elementos, a lista está vazia. Eu adicionei elementos, vou colocar aqui isso aqui. Então se eu executar, tá aqui, ó. Antes estava vazio, agora não está mais vazio. Se eu colocar aqui na implementação, tá aqui, né? Se eu colocar aqui no std cout, colocar como se fosse adicionado, né? add ok, né? A lista, a fila, né? Outra coisa que tem que fazer é o size, né? Size. Ah, eu não tinha feito size, né? Deu problema naquela hora. Deixa, depois eu penso nele. E vai mostrar quando foi adicionado, né? Aqui adicionou 1, adicionou 5, adicionou 4, adicionou menos 1, né? Que foi o que eu pedi para fazer aqui, ó. 1, 5, 4, menos 1. Certo? Adicionei esses elementos. Então aqui tá tudo ok. O único problema é aquele size, né? Que eu tentei fazer. Size. Deixa eu ver lá no construtor. Opa. Size igual a 0. Ele pega esse size como se fosse um elemento, mas não... Ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui, na lista encadeada que eu tinha criado. Abri aqui, ó. Eu tava fazendo assim. Vamos ver se... Também não dava não esse tipo de erro, mas vou colocar assim. É por isso que eu acho que é interessante. Por isso que eu tava usando assim. Eu geralmente usava assim. Essas variáveis privadas eu colocava nesse formato. Do nada eu parei de usar, né? Tava fazendo outras coisas e esquecendo algumas notações que eu uso, né? Tá aqui. Tá aqui. Aqui tá dando erro ainda. Aonde? Ah, é porque aqui não foi colocado, né? Só basicamente colocar em todos, né? Pronto. Todos os erros foram corrigidos, falta um. Pronto, foi tudo corrigido. Tá rodando, né? Aí, tá rodando. Ok. Agora, é porque parece que não pode ter o nome igual, né? Pronto, a gente descobriu agora que não pode ter um nome igual. Posso colocar o 0 aqui e tirar daqui. Continua tudo ok. Agora quando eu fizer o enfileirar, né, o enqueue, eu faço o size mais. Mas não é size assim, né? Size assim. Certo? Tudo ok. Agora o enqueue está funcionando normalmente, né? Vou fazer logo o print. E
exempt, né? Se não tiver vazia, se não estiver vazia, o que eu faço? Eu vou printar, que é basicamente passar um for não, né? Enquanto while, eu vou fazer assim, ó. Basicamente fazer aquele conceito de node de lista encadeada. Essa lista, essa aqui é basicamente uma lista encadeada não sem cabeça, porque tipo eu estou usando esse ponteiro aqui que aponta para o primeiro elemento. Basicamente não estou fazendo aquela cabeça da lista. Então vou fazer esse auxiliar que aponta para a cabeça da lista e ir percorrendo elemento por elemento. Basicamente é criar aqui um tab, é o tab vermelho, bem aqui. Basicamente, deixa eu ver aqui. Tá aí. Basicamente eu vou criar um auxiliar que vai ficar bem aqui. E esse auxiliar ele vai andando de acordo com o tipo, ele começa aqui, aí ele printa esse elemento, aí printa esse, e vai andando e printando, enquanto não for nulo, né? Porque o último elemento é nulo, né? O último é nulo, enquanto aí vai ter um momento que ele vai chegar aqui e apontar para o nulo. Então, enquanto ele não for nulo, vai funcionar. Então, vamos lá. Enquanto eu vou colocar, então, enquanto algo diferente de nulo, ponteiro nulo, o que eu faço? Eu vou printar, que é std cout. Vou primeiro abrir aqui a caixinha, abro a caixa, dou um espaço, vírgula std cout. Eu vou printar o elemento, né, que vai ser o aus. Não, tenho que começar normalmente. Começar assim, não tem cabeça, né? Então vai dar certo, né? Aqui o primeiro elemento aus. Vou deixar assim, vai. Aus. Eu não estou acostumado a fazer lista sem cabeça aí, eu tô bugando um pouco. Aus é igual a aus. Isso aqui é basicamente o andar, né? Fazer aquele movimento de andar. Next. Então vai ter um momento que ele vai printar e vai indo pro próximo. Pronto, vai dar certo assim. E um último print aqui no final que é para fechar. Dá uma barra aí. Também vou colocar aqui um vírgula, né? Eu coloquei no canto errado. Vem aqui. Certo? Enquanto não for nulo, ele vai sempre fazendo. Quem assistiu a última aula vai entender isso aqui, eu fiquei. Mas é basicamente, eu criei um ponteiro lá, que está apontando para aquele primeiro. Aí eu basicamente estou verificando, é nulo? Não é nulo. Então o que eu faço? Eu vou printar. Acho que nem precisa disso aqui, porque se for nulo, não precisa. Se for nulo vai printar a caixinha normal, né? Como se fosse uma caixinha sem nada. Não precisa fazer que nem eu fiz da última vez. Assim dá ok. Vou testar logo. Eu adicionei esses elementos, verifiquei se está vazio, vou colocar f.print, né? Vamos ver, deve printar ok. Só tem um elemento basicamente. Que estranho. Ou será o erro, né? Fechei. Vamos ver o que pode ter dado errado. Als é igual aos next. A forma que printou, eu coloquei depois de ter adicionado, então ele deveria ter printado tudo ok.
Deixa eu ver, eu acho que eu não estou acostumado a fazer filas ou lista encadeada sem cabeça, né? Aqui, ó. Estou apontando o alvo para lá. Estou verificando se o alvo é diferente de null. Ah, já sei qual é o problema. O problema é porque eu criei, mas eles não estão apontando. O problema também é aqui, ó. No Inquire. Tipo, eu só disse que o último, eu basicamente fiz isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu fiz basicamente isso aqui, ó. Olha só o problema que eu criei. Ah, eu errei ponteiro aqui na hora. Problema de ponteiro que eu errei ao vivo. Eu criei aqui, né? Criei uma fila. Criei outra fila. Ou fila não. Outro nó, né? Criei outro nó aqui. O first está apontando para cá, certo? E o last está apontando para cá. Porém, eles não estão conectados. Eu não conectei eles. Eu tenho que conectar. Eu tenho que pegar esse aqui, conectar aqui e esse aqui conectar nesse. Que é basicamente toda vida que eu adicionar aqui, né? Eu pego o... Tenho que pegar o last anterior, né? Last. Next é igual a null. Eu tenho que dizer que o anterior, né? Porque tipo aqui eu estou atualizando o anterior. Estou dizendo que o anterior, o antigo, para apontar para o novo. E agora o last está apontando para o novo. Então é anterior, antigo, aponta para o novo. Atualizo o novo último. Certo? Isso aqui é só apontar. Atualizar o primeiro e o último. Incrementa o size. Então tá tudo ok aqui. Deixei comentado, né? O tail é basicamente retornar o valor, acho que não preciso comentar. Daqui eu ainda vou fazer. Então agora o print deve estar funcionando ok. Aí, ó, tá tudo ok, ó. Print tá tudo ok. Eu vou só colocar um print antes, né, para vocês verem como é que vai ficar antes. Ainda está vazia, né? Fiz o print, vou mostrar só a caixinha vazia. Aqui é a caixinha vazia. Pronto, então tá tudo ok até agora, né, na implementação. Espero que não tenha bugado muito. O size é basicamente retornar o size, certo? Fiz uma função aqui, né? Print tá ok. Falta só o dequeue, né? A última função que falta. O dequeue é basicamente, já que está tudo conectado aqui, eu tenho que remover esse aqui, né? Eu tenho que remover o primeiro, né? Que é o primeiro a entrar, é o último a sair. Primeiro a entrar, o primeiro a sair, né? First in, first out, certo? Primeiro a entrar, o primeiro a sair. Então eu tenho que sair isso aqui. Basicamente eu tenho que pegar esse ponteiro aqui, apontar para lá, jogar ele para lá e apagar isso aqui, certo? Mas para fazer isso eu tenho que primeiro Primeiro tem que verificar se está vazio, né? Porque eu só vou deletar se tiver cheio. Exemplo. Está vazio. Se não estiver vazio, eu deleto. Como é que eu deleto? Eu vou criar aqui um node, um ponteiro alto, que vai ser o que eu vou deletar, que ele vai apontar para o first. Ai meu Deus do céu. Tá aqui.
Eu aponto pro first, né? Ele vai apontar pro primeiro. Aí depois eu pego o first. O first agora vai mudar pro first next, que é basicamente ele andar pro próximo, né? Atualizo o novo primeiro. E isso aqui é coloco ponteiro vai ser retirado, certo? Coloquei um ponteiro alça que vai me ajudar a deletar aquele nó. Aí depois eu só dou um delete alça, certo? Então tá tudo ok. Eu deleto o nó no alça depois que eu fiz o first andar, né? Então isso aqui já deve estar ok. Então se eu fizer isso aqui, eu faço um std cout. Eu vou colocar isso um pouco mais acima antes de eu deletar. Isso aqui é como se estivesse saindo, né? Tivesse deletado. Remove. Vou chamar o nome da função. Dequeue. Eu deletei o elemento que é o alce.value. Bom, acho que aqui assim tá ok. Ah, e tem que fazer o size ser reduzido, né? Size menos. Então, vamos ver. Aqui eu printar do tamanho quando tá cheio, né? f.dequeue. Retirei 2. Deixa eu adicionar mais alguns aqui. 7. Menos 5. Certo? Eu tiro os dois últimos, que é esse menos 1 e o menos 4, e printo de novo. Não sei como é que tá. Deu erro no size menos. Ah, porque o size é assim, né? Aí, adicionei o 5, 4, 7, vamos colocar aqui, certo? Eu adicionei o 1, 5, 4, 7, menos 5, 4, menos 1, tá aqui, ó. Adicionou tudinho, a lista não está vazia, tá aqui a lista no formato atual. Eu tirei o primeiro, né, que eu tirei esse, e esse, né, que retira os primeiros da fila, né. Retira esses dois aqui, né. Aí a fila está acima agora, certo? Então acho que já está tudo ok, né? Está tudo implementado. O único problema é esse return zero aqui, ó, do tail e do head. Tem uma função, como era o nome? Uma biblioteca, na verdade. Eu vou pescar aqui. Sempre esqueço esse código. Que foi uma forma que o professor deu de resolver esse problema. Tipo, se eu retornar aquele elemento, tipo, a lista está vazia, eu tentar pegar um elemento, como a função tem que retornar alguma coisa, dá um certo problema, né? Tipo, o que é que ela vai retornar se eu retornar qualquer inteiro, qualquer, né, normal, pode ser que aquele inteiro seja o que eu dei, né? Então, um exemplo que ele deu seria retornar esse mínimo inteiro. Eu acho que eu não vou focar muito em explicar isso aqui, porque o vídeo já tá quase 1h30, né? Tá bem maior do que eu pensava que iria ser. Eu também tentei fazer o vídeo como se ele fosse para pessoas que querem só ver esse vídeo sem ter visto as outras coisas, né, que eu tinha dado. Então, cadê? Vai ficar basicamente retornar isso aqui. Isso aqui é um valor do menor inteiro. Então, tipo assim,
se você não conhece, mas tipo, a memória ele permite. Memória não. Memória. A arquitetura do computador ela permite um certo range de números, né? Tem, tem aqui ó, uma espécie de plano cartesiano, né? Um linha. Aqui está o zero, tem o maior inteiro e o maior e o menor inteiro, certo? Então, o menor inteiro é um número negativo, o maior inteiro é um número positivo. Então, o menor inteiro vai ser um valor que vai estar lá no limite, né, da memória, o último elemento de memória que ele permite, certo? Porque dependendo da arquitetura do computador, tem certa quantidade de números que ele abrange, né? Certo? Então, basicamente, retornar o menor inteiro. Então, como provavelmente você não está trabalhando com esse menor inteiro, vai provavelmente dar certo esse formato que vai estar aqui. Para mostrar esse menor inteiro, eu vou printar enquanto estava vazia ainda. Vou tentar pegar o primeiro f.head, né? Tentei pegar o head. É como isso aqui retorna um número, eu tenho que printar, né? Out. Vamos ver se dá certo. Aqui o mínimo. Deu lista vazia e printou aqui o elemento. Tá vendo? Que é menos esse número bem grande, 3, 6, 214 milhões, né? Acho que é milhões. Então esse seria o menor inteiro que o computador trabalha, né? Então acho que já está tudo ok. Eu implementei todas as funções que eu tinha colocado. Até adicionei aquelas duas novas aqui, né? Que é para saber quem é que vai ser o primeiro e quem é que vai ser o último. Então tá aqui. Todas as funções que a gente propôs a fazer estão implementadas. O enqueue, que é enfileirar, print, o desenfileirar, o, o... Ah, faltou só uma coisa. Eu tinha dito que ia deixar por último, né? Que é o destrutor. O destrutor, todos esses nós foram alocados, né? Porém, o único momento que eles são desalocados é quando eles são desenfileirados, né? Aqui é o delete, deleto nó. Então, basicamente, eu vou fazer assim, ó. Destrutor enquanto a fila estiver cheia, né? Is empty. A fila não estiver vazia, eu vou ficar desenfileirando em queue. Vou ficar desenfileirando tudo, então eu vou retirar todos os elementos dessa forma. Como tem um print lá, o único problema é que não é dequeue, né? Eu vou desenfileirar. O único problema é que vai printar o desenfileiramento, né? Vou colocar aqui. Vou colocar assim. Vamos ver. Deixa eu limpar aqui. Executar de novo. Tá aqui, ó. The queue all. Tá dizendo, tipo, eu tô desenfileirando tudo. Então desenfileira todo o resto, né? Tipo, que tem pra desenfileirar ainda. Eu falei de segmentação. Falei de segmentação. Enquanto não estiver vazio. A falha de segmentação é porque os dois aqui não estão apontando para nulo, né? A gente descobriu outro erro, né? Porque tipo, o desenfileirar ele só vai removendo, mas não verifica, né? Não aponta esse, tipo, se estiver vazia. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que dá para resolver colocando um pequeno negócio aqui. Se tiver só um elemento, que é basicamente if size igual a 1, né? Se tiver só um elemento. Ou então se o size chegou a 0, né? Tipo, porque tá aqui, né? Tinha um elemento, o size chegou a 0. Aí eu, no caso, esse exempt vai ficar verdadeiro, né? Eu pego o last é igual ao first, em inglês direito, first, igual a null. Então aqui talvez vai sumir aquele file de segmentação. Tá aqui, ó, sumiu. Porque tipo, eu ajeitei para ficar no formato do vazio, né? Outra forma de ajeitar isso aqui é se o first foi igual ao last, né? Tipo, se o first foi igual ao last, quer dizer que eles chegaram no último momento, né? No momento onde eles só tem aqueles dois. Hum, não sei, porque tipo, eu tava pensando aqui, mas daria também dá um problema. Porque basicamente eu tô aqui, né? O first tá aqui, o last tá aqui. O first vai andando, seria quando o first chegasse aqui. Que tipo, ele deletaria esse e ele aqui ficaria no nada, né? Não sei, não vou deixar daquele jeito que tava, acho que tá certo. Deixa eu pescar aqui do arquivo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Opa, botei demais. Quando eu fazia AD eu tinha deixado aqui tudo direitinho. Deixa eu ver qual foi a solução que eu tinha feito na época, eu não tô lembrado agora. Pescar. Exempt fish igual null, return true. Ah, pode ser só isso mesmo, né? É, pode ser. Deixa eu ver o enqueue como é que ficou. Criou o nó, né? First undo, deletou. Depois coloca desenfileirou. Se a lista tá vazia. Tá parecido, né? Vamos ver o destrutor. Aqui é o construtor, destrutor. Ah, enquanto o fish for diferente de null. É basicamente aquilo lá. Então deixa eu ajeitar aqui. Eu posso tirar isso se eu... Deixa eu deixar assim. Eu posso deixar assim. Se no... aqui eu verificar que o first chegou a null, né? Vamos ver se funciona. Falha de segmentação. O first não vai andar e o próximo... Ah, já sei. Eu acho que só colocar aqui no enqueue, dizer que... Eu não sei, pra mim isso era normal dele fazer. Novo, next, é igual a novo. Porque tipo, ele não estaria... Seria estranho ele estar apontando pro lixo, né? Ainda deu falha de segmentação. Ele vai tirar o último elemento. Vamos ver aqui daqui. Ele... Coloco ele aqui, né? Walls
está apontando para aquele elemento. First muda para o próximo, aí eu deleto esse aqui. Estranho. Eu coloquei o Lester first. Pronto. Acho que assim deu certo. Pronto, tá tudo ok agora. Eu espero que não tenha ficado muito bugado pra vocês, porque tipo... Sei lá, eu acho que eu me enrolei um pouco e... Pode ter confundido um pouco a cabeça de vocês, né? Mas eu espero que não, tenha ficado tudo ok, toda a implementação tenha ficado clara. Não tenha ficado nada muito estranho, né? Estrutura. Não, tá tudo comentado, né? Falta só isso aqui. Último da fila. Então acho que tá tudo ok aqui. Todas as funcionalidades que a gente criou estão funcionando, foram testadas, né? Então tá tudo ok, pronto. Tá tudo printando direitinho, tá, não deu nenhum erro, né? Então tá certo. Certo? Então eu espero que vocês tenham entendido a implementação, não tenha ficado muito estranho, tenha entendido o conceito de fila. A implementação vai ficar aqui no GitHub, né? Vou colocar lá. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Nessa pasta aqui. Agora os arquivos devem estar aqui, né? Aqui é todos os arquivos que a gente usou estão aqui. Vocês podem baixar e testar, né? Mas eu recomendo reimplementar, né, a biblioteca, fazer passo a passo que eu fiz. Certo? Então a gente falou sobre... implementou a fila, né? Falou sobre a fila, implementou a fila. O vídeo ficou mais ou menos 1h40. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Não tenha ficado muito vago ou a didática não tenha ficado ruim. E se você gostou, dá um curte, né? Compartilha. Tô brincando, mas ajuda, né? Então, vamos ficar por aqui e até a próxima.